vamos nos assentando no louvor, obrigado. Nino, pode me ajudar, por favor. Vai, seu irmão. Amém. Seu Deus. Aleluia, você está bem? Feliz ano novo para vocês. Amém. Não estava aqui na virada de ano, mas estava em casa acompanhando o culto. Eu, Elias e Sheila estavam prestigiando. E como é bom a gente ficar vinculado, ficar conectado com essa unção, com essa visão, com tudo aquilo que Deus fez durante o ano todo de 2025. Promessas que se realizaram, promessas que foram cumpridas. E eu sei que promessas ainda não se cumpriram, mas está de pé. Enquanto houver promessa, há esperança. Enquanto Deus estiver no controle, ainda existe esperança, porque Ele é fiel para fazer. Amém? Ele é o Deus da sua palavra. E Ele não volta atrás daquilo que Ele diz, daquilo que Ele fala, porque Ele se compromete. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Nós falamos hoje à tarde sobre esperança. E vamos dar continuidade a esse assunto. Agora com outro tema para ajudar a mídia, na redação. E o tema é: quando Deus ainda não terminou. Amém? E lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, vou ler na versão NVI, você pode acompanhar comigo. Quem abriu, diga: eu vou para o céu. Quem não abriu, diga: eu também vou. Olha. Mas diz assim a palavra de Deus: diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então nós falamos sobre esperança, e esperança é algo que deve permear, deve caminhar junto com a nossa fé. Amém? Nós temos uma caminhada cristã e nós vivemos isso pela fé. A Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé. Aquele que crê no Senhor, ele deve viver uma vida de fé. Amém? Mas nós precisamos também acrescentar esperança. Por quê? Porque a esperança, ela traz aquilo que está no futuro, aquilo que nós esperamos. E pela fé nós podemos nos alegrar hoje. Nós podemos nos regozijar hoje. Amém? Você se alegra com a tua salvação? Amém? Porque foi Jesus que conquistou isso para mim e para você. Ainda não chegamos lá, ainda não chegamos na linha de chegada, no ponto final, mas estamos caminhando para isso. Amém? Nós estamos caminhando para essa salvação. Hoje, em Cristo, nós estamos salvos. Amém? Mas precisamos completar a nossa carreira. Completar aquilo que foi proposto para nós, como um cristão, como crente, como servo do Senhor, como filho de Deus, para chegarmos até o fim. Amém? Que a Bíblia diz que aquele que chegar, ganhará, receberá como herança a coroa da vitória. E essa coroa é a nossa salvação, é a nossa conclusão, é quando tudo se conclui. Amém? Em Cristo já foi realizado, em Cristo isso já foi feito. Porque a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade em Cristo já foi realizado. Cristo lá na cruz, ele disse: está consumado, tetelestai, já foi feito, já foi concluído, já foi estabelecido, já deixei essa vida à disposição do meu povo. Amém? E todo aquele que é filho, ele tem acesso a essa tão grande salvação. E como nós nos tornamos filhos, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos o quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então é assim que nós nos tornamos filhos.
Amém? Quando nós abrimos a nossa boca, lá em Romanos 10, 9, diz que quando nós abrimos a nossa boca e confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida e crê em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Amém? Então existe uma confissão e existe um crer. Então quando nós fazemos isso, nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós estamos capacitados a ter uma herança que foi conquistada por Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz que Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiro com Ele. O que é essa palavra co-herdeiro? Co-herdeiro é ter participação da mesma herança, da mesma coisa. Amém? Então se Cristo ele herdou algo de Deus, então nós em Cristo, nós também herdamos, porque nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Então Paulo escreve a Romanos e ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. De alegria e de paz. Quem é o Deus da esperança? Aquele em que nós servimos. Aquele em que nós entregamos a nossa vida. Aquele que Ele reina sobre a nossa vida. Pelo qual nós também somos seus servos e seus filhos. Amém? Sabe, quando Jesus ele veio à terra, Ele não veio pregar um Deus. Ele não veio apresentar um Deus. Ele veio apresentar um Pai. Ele veio apresentar um Pai de amor. Ele veio apresentar um Pai perdoador. Um Pai conciliador, amém? Que a Bíblia diz que Ele enviou Jesus para conciliar consigo o mundo, amém? Então Deus, Ele é um Pai amoroso, amém? Lá em Hebreus diz que Jesus, Ele é a expressão exata do seu ser. Então Jesus, Ele estava mostrando como Deus é. Certa vez Filipe, lá nos evangelhos, fala com Jesus e ele diz: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: olha Filipe, há quanto tempo estás comigo e ainda não percebeste, ainda não conhece o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu represento o Pai. As mesmas obras que eu faço é as obras que o Pai faz. E ele diz: eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que eu faço é o Pai que manda eu fazer. Eu não falo nada de mim, mas eu falo coisas que o Pai manda eu falar. Então a gente olha para Jesus, toda a sua trajetória, todo o seu proceder, toda a sua caminhada, a sua palavra, a sua pregação, o seu ensino, é apresentando Deus, a vontade de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para os seus filhos, a vontade de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe, a Bíblia diz que Deus ele não se alegra com a morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do injusto. Por isso que a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus deseja que todo homem se salve. Por que se salve? Porque Ele já disponibilizou em Cristo a salvação para toda a humanidade. Recebe quem quiser. Recebe quem o aceitar. Está à disposição. Não está longe, não está difícil. É fácil, é simples. É abrir a boca e confessar, fazer uma aliança com Ele. E rapidinho, automaticamente, a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em questão de segundos isso acontece. E como isso é importante? Como isso é fundamental? Porque essa posição de trevas é uma posição de caminho para o inferno, de condenação. Deus não quer você nessa posição. Mas quando nós o recebemos, Ele tira. E agora Ele nos coloca numa posição totalmente diferente. Não é um império, é um reino. É um reino de amor. É um reino onde quem comanda, quem opera é o seu amor, é o seu Filho, é Jesus sobre a nossa vida. E tudo isso está incluído que é a nossa esperança nele. Tudo isso está envolvido, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente espera no Senhor, está envolvido a nossa esperança. Sabe, como eu falei no começo, tem promessas que ainda não se cumpriram. Tem coisas que ainda estão para acontecer. E elas vão acontecer, não é porque o ano acabou, que tudo acabou. Deus, Ele continua o mesmo. A mudança de ano não muda quem Deus é. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda, não existe inconstância em Deus. Será que Deus hoje acordou de bom humor, de mau humor? Ei, Deus é sempre bem-humorado. Porque o reino de Deus é paz, alegria. É alegria. Deus é sempre bem-humorado. Aleluia. Nada tira a alegria de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece quando nós não fazemos a vontade do Senhor, quando nós não fazemos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele nos propôs. Mas Deus ele se alegra com aqueles que andam na sua palavra. Deus ele não vai mudar de ideia. Ele não vai acordar num dia e vai dizer: hoje eu estou arretado, estou invocado, esse povo está muito rebelde. Ei, a gente vê no Antigo Testamento coisas e atitudes do povo de Deus que realmente entristeciam. Lá em Josué capítulo 4, 6, mas Deus fala para Moisés, quando ele desce, ele diz: Moisés, até quando esse povo vai relutar contra mim? Até quando esse povo vai murmurar? Eu tenho acolhido, eu tenho protegido, eu tenho suprido, eu tenho dado água, eu tenho dado alimento, mas até quando eles vão estar contendendo contra mim? Até quando? Até quando a gente vai ficar murmurando? Até quando a gente não vai ficar ciente de que Deus, Ele merece nossa honra, nosso respeito, a nossa adoração? Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. A obra é dele, o sacrifício foi dele, o sangue derramado foi dele, as chicotadas foi nele, a coroa de espinho foi na cabeça dele. Ele sofreu em nosso lugar. Mas Deus diz assim: olha, se eu sou Pai, se eu sou Senhor, onde está a honra que me é devida? Onde está a honra que eu mereço? Você acha que Deus merece a tua honra? Deus merece ser honrado? Deus merece ser adorado? E a Bíblia fala lá em João 4, capítulo 4, sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Diz que Deus não procura adoração, mas Ele procura verdadeiros adoradores. E adoração Deus tem a todo tempo. As estrelas adoram ao Senhor, as plantas, os animais adoram ao Senhor, mas Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando aquele que quer se entregar. Aleluia. Sabe, nós colocamos a nossa esperança em muitas coisas. Colocamos a nossa esperança em família, a nossa esperança na igreja, a esperança no nosso futuro, a esperança até em si mesmo. Mas existe o Deus. E quando eu falo esperança na igreja, não é que a gente não vai te atender, mas, meu irmão, existe um Deus que é o dono dessa igreja, é o cabeça. A igreja é composta de pessoas falhas, que estão buscando a perfeição, que estão buscando melhorar. Sabe, quando nós colocamos aqui as pessoas que concluem o discipulado, que é uma das coisas que a gente promete, é que a gente vai errar com elas, por causa da nossa humanidade, por causa de decisões que vamos tomar, que talvez não vão agradar a elas. Mas uma coisa é certa, nós estamos buscando cada dia mais acertar. Estamos buscando cada dia mais fazer a vontade de Deus. A gente não pode fazer a vontade das pessoas.
Por quê, pastor? Você imagina se a gente fizesse uma enquete aqui, qual a cor que você quer aqui dessa parede? Rapaz, vai ser branco, lilás, amarelo, verde, azul. Alguém vai ter que decidir por uma cor. A gente não pode colocar isso aqui colorido. Além de outras decisões mais importantes. Mas vai ter decisões que não vão agradar você, mas são direções do próprio Deus para o nosso melhoramento, para o nosso melhor ajuste, para a nossa caminhada, para que a gente possa crescer em fé, em graça, em sabedoria, em conhecimento. Amém? A Bíblia não apresenta a esperança como um sentimento frágil, e sim como uma âncora firme na nossa alma. E lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tornar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então nós temos a Deus como nosso firme fundamento, a sua palavra, a fé que Ele depositou no nosso coração, e Ele enviou Jesus Cristo, que precedeu em nosso lugar. Ele entrou no Santo dos Santos para apresentar a si mesmo como sacrifício vivo pelos nossos pecados. A nossa esperança, ela tem um nome, se chama Jesus Cristo. Nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos. Nenhum homem poderia apresentar um sacrifício perfeito, mas Ele foi o sumo sacerdote e também foi o sacrifício. E a Bíblia diz que Ele foi aceito e o véu foi rasgado de alto a baixo. A separação, nós não poderíamos ter contato, ter acesso a Deus por causa desse véu que é representado no Antigo Testamento, onde uma pessoa ia representar o povo, mas agora nós podemos contemplar a face do nosso Pai. Nós podemos estar diante dele e chegar diante do seu trono da graça e alcançar a misericórdia. E Ele nos justificou. O justo nos justificou. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E justiça de Deus, justificado por Deus, é como se você estivesse diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. Como se nunca tivesse pecado. Isso é muito importante. Você está diante de Deus, livre, sem condenação. Mas o pecado vai apontar o dedo o diabo vai apontar o dedo para você, e você vai dizer: você fez isso, você fez isso, você fez isso. Ei, mas apagou. Foi perdoado. A Bíblia diz que Ele pegou os nossos pecados, Ele jogou no mar do esquecimento. Se Deus já esqueceu daquilo que você fez, não queira trazer à memória aquilo que não te traz esperança, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te faz esmorecer na fé. Sabe lá em Gênesis, quando o diabo está conversando com Eva, ele está distorcendo aquilo que Deus tinha falado. Deus estabeleceu uma ordem, Deus estabeleceu um princípio, mas o diabo chega para enganar, para mentir, para distorcer e para desfazer aquilo que era uma verdade.
Até hoje ele faz isso porque o futuro do diabo é lago de enxofre, de fogo, é inferno. Para o diabo não tem salvação, mas para todo ser humano ainda existe salvação. Aí você pode pensar, até para aquele. Aí vai no teu pensamento. Quem você acha que é o mais perverso dos homens? Até para ele tem salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo. E todo, a palavra todo, sabe o que significa todo? Todo. Não precisa de um seminário teológico para saber que todo é todo, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus providenciou uma vida eterna, até o mais mal dos homens, mais perverso dos homens, imagine para o resto da humanidade. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe que nós temos dificuldade de perdoar, mas Deus não. É por isso que a Bíblia diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente precisa imitar a Ele. Paulo disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outra passagem ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tem algum filho de Deus aqui? Ele nos ensina a imitar a Ele. Enquanto Deus for o Senhor, sempre haverá esperança. Creia nisso. Um ponto importante, abre lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Essa palavra é para te estimular a começar um ano cheio de esperança, cheio de expectativa. Saber que você serve a um Deus vivo, não é um Deus pregado no madeiro, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um Deus de plástico, não é um Deus fictício, não é um Deus fake news, é um Deus verdadeiro. E Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 ao 5 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona ou não nos confunde, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança. Nos gloriemos nas tribulações, porque vai passando pela prova dando glória a Deus, vá dando glória a Deus, mas vá se fortalecendo na palavra. Amém? Não se contente com a aprovação, não se contente com a tribulação, não fique conformado com isso. Amém? Fique incomodado mesmo, tome uma atitude diferente. Haja em fé, seja ousado na fé, não aceite isso como isso aqui é normal. Se alegre porque você vai sair fortalecido dessa. Se alegre porque essa tribulação vai gerar em você, depois que você passar, vai produzir em você perseverança. Essa perseverança vai te ajudar nessa caminhada. E essa perseverança vai gerar em você um caráter aprovado. Aleluia. Um caráter aprovado. E esse caráter aprovado
vai gerar esperança. Sabe, essa esperança, ela não confunde, ela não decepciona. Por quê? Porque não é esperança comum, não é uma esperança natural. É uma esperança baseada na Bíblia. É uma esperança baseada naquele que prometeu, naquele que é fiel, naquele que não muda. É uma esperança direcionada àquele que faz a promessa e diz: vou cumprir. Não decepciona. Sabe, é fácil a gente se decepcionar com homens. Sabe, alguém que promete uma coisa para você e não cumpre. Aí depois promete de novo, não cumpre. Promete de novo, não cumpre. Vai chegar um tempo que ele vai prometer e você vai dizer: rapaz, isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa fora. Mas nunca, jamais, Deus vai falar uma coisa para você e Ele vai te decepcionar. Por quê? Não porque Ele é fiel a você, mas porque Ele é fiel à sua palavra. Se eu ando na palavra, Deus vai cumprir a sua palavra em minha vida. Se eu não ando na palavra, a promessa de Deus não vai se cumprir. Eu não tenho como desfrutar da promessa de Deus andando fora da palavra dele. Mas se eu estiver na palavra, diga uhul. Você aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. A esperança do mundo é baseada em probabilidades. Sabe, é fácil o mundo criar projeções e dizer: olha, isso mais isso pode ser que aconteça, então a gente tem esperança. E não é essa esperança que a Bíblia fala. Não é baseado em probabilidades. É baseado numa vida de fé. É baseado em algo que você não está vendo, mas que você crê. Por que você crê? Porque saiu da boca de Deus. Porque Deus falou, vira decreto. Deus falou, vira lei. E a esperança bíblica, ela é baseada nas promessas. O mundo pode até dizer: tomara que dê certo. Mas Deus diz: eu sou fiel para cumprir. O mundo anda em dúvida. Rapaz, tomara que dê certo. Possa ser que dê certo. Vamos torcer. Vamos cruzar os dedos. Vamos fazer figa. Vamos se benzer. Mas Deus diz: eu sou fiel para cumprir. A esperança do mundo é como um guarda-chuva furado. Parece até ajudar, mas ele não protege nada. Aparentemente, está ali o guarda-chuva, mas furado. Não tem utilidade nenhuma. Está só uma capa, uma armação. Qualquer chuvinha que der vai molhar. Qualquer chuvinha que der vai danificar. Não protege. A esperança em Deus é como um abrigo seguro em meio à tempestade. E a Bíblia fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Quando nós fundamentamos a nossa vida na areia ou em um fundamento que não é baseado na Bíblia, é como se a nossa estrutura de fé fosse muito frágil, onde qualquer tempestade, qualquer ventania irá derrubá-la. Mas quando a gente estabelece a nossa fé, firma a nossa vida na rocha que é Cristo. Paulo disse: olha, eu lancei o fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3, 10, 11. E ele diz: agora vocês vejam como vocês edificam a vossa fé. Como vocês edificam a sua vida. Já tem a base? Já tem um fundamento? Agora, meu irmão, é só erguer o prédio. Não vai cair. Por quê? Porque existe um fundamento firme. Existe um fundamento que é rochoso. Aleluia. Pedro, quando disse a Jesus: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Jesus olha para Pedro e diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E ele diz: tu és pedra. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esse fundamento de que eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, edificarei a minha igreja. Sobre o que? O fundamento, Jesus Cristo. Esperança nasce em meio à crise. Sabe, olha a crise não como algo que vai te destruir, não como algo que vai te derrubar, mas olha para uma crise como uma oportunidade. Olha para uma crise como uma oportunidade de você exercer fé, de você se fundamentar, de você se fortalecer, porque a crise não quer dizer que é o seu fim, não quer dizer que você vai cair. Muitas pessoas ficam lá já abaladas quando ouvem a palavra crise, mas a crise, meu irmão, não é o teu fim. Crise é uma oportunidade para você subir em cima e se estabelecer, uma oportunidade de você ganhar dinheiro, uma oportunidade de você crescer na fé. Lá em Lamentações, capítulo 3, 21, a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Na versão NVI diz: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, meu irmão, se traz esperança para você, traz a tua memória. Não se alimenta com notícias negativas, não se alimenta com aquilo que não é fundamentado na palavra. Mas pastor, mas é uma realidade no mundo, mas a realidade no mundo não é a tua realidade. Você vive uma realidade espiritual, uma realidade da palavra. Porque a Bíblia diz em verdade e em verdade. Existe uma verdade, sim, existe uma verdade aí fora, mas existe uma verdade que é superior àquilo que está acontecendo. Você está sempre por cima e não por baixo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio 28, versículo 1, versículo 2. E aí até o versículo 14 vai ser só bênção te acompanhando, por causa de você guardar a promessa do Senhor, de você guardar os seus mandamentos, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer firme. Amém? Aleluia! Creio que você está construindo coisas, recebendo algo da parte do Senhor, e eu quero que você fique bem atento mesmo, amém? Em relação a isso, porque vai ser fundamental para o resto do ano, amém? Aleluia! E quando Jeremias escreve isso, ele não está em um mar de rosas, ele não está na beira da piscina comendo churrasco, tomando bale, mas ele está em meio a um período de ruínas, de crise, mas ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, bale não é uma reclamação, não é um bale. Bale é um energético que vem do supermercado, amém? É gostosinho. Depois eu vou cobrar a propaganda. Amém? Então ele não estava aqui na beira da piscina tomando um energético geladinho, mas estava num momento de crise. Mas ele disse: eu não vou me estabelecer nessa crise, eu não vou me firmar nessa crise. Não é essa crise que vai determinar quem eu sou. Mas ele disse: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me fortalece, não aquilo que me coloca para baixo, não aquilo que me esmorece, mas aquilo que me fortalece, aquilo que me levanta. Aleluia! A crise não é o fim da esperança. Muitas vezes geramos esperança em meio à crise. Gere esperança quando há alguma dificuldade, gere esperança. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 18. Você conhece essa passagem? E diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu,
tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, pois assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? O que era que Abraão, ele via em si? Uma incapacidade humana. Uma incapacidade humana. Algo natural, que eles, no natural não dá. Naturalmente não dá, Senhor. Mas a Bíblia diz que contra a esperança, contra toda a esperança, ele creu, tendo uma esperança sobrenatural. Uma esperança que não se baseava numa esperança natural de algo que ele estava vivendo, mas algo que ele estava crendo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu. A Bíblia diz que ele não aceitou aquela situação, mas creu na promessa. Sabe, meu irmão, se Deus falou, ei, não olha para o quadro. Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha com coisas óbvias. Deus ele trabalha com o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É uma intervenção divina no curso natural das coisas. Ah, mas naturalmente a lógica é essa. Não, mas Deus não trabalha com lógica. Se você quer crer em milagres, passe a viver pela fé. Esqueça as probabilidades, esqueça as contas. Eu não estou falando para você ser irresponsável. Eita, o pastor falou para eu esquecer da conta, não pagar mais conta. Não, estou dizendo para você crer. Crer. A Bíblia diz que crie, por isso falei. Quando nós cremos, nós tomamos uma ação correspondente à nossa fé. Nós correspondemos de acordo com o que nós estamos crendo. E a gente não fica calado, mas cremos, por isso nós falamos. Amém? Você está aqui ou já foi para casa? Amém? Tem tempo ainda. A nossa esperança, ela tem um nome, se chama Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Esperança bíblica não é uma ideia, é uma pessoa, e tem nome, Jesus. Ele é a esperança para o pecador, esperança para o cansado, esperança para quem falhou, esperança para quem pensa que acabou. Se você chegou até aqui hoje e acha que nada mais faz sentido na tua vida, que é o teu fim, que você não tem sentido mais nenhum em caminhar nessa vida cristã, ei, isso é engano de Satanás. Não caia nesse engano. O Deus da sua palavra permanece fiel. Se você está vivo, ainda existe promessa, ainda existe esperança. Aleluia. Tem uma ilustração que diz que um navio e um piloto, e tinham seus marinheiros. Então um dos marinheiros falou para esse piloto, para esse comandante, e ele disse: comandante, estava tendo uma tempestade, estava tendo o mar estava muito revolto, a tempestade, aquela névoa, ele não via nada, mas o marinheiro, ele disse: comandante, eu vejo uma luz. E o comandante disse: essa luz é uma estrela ou é um farol? E ele disse: é um farol.
E disse que o comandante ficou aliviado. E disse, graças a Deus. Por quê? Porque o farol, ele estava indicando o lugar, a direção certa para a qual eles iam. Sabe que o farol, ele não acalmou o mar. O farol não diminuiu a tempestade. Mas por causa da luz, por causa daquele guia, daquela direção, ele disse, agora eu estou seguro. Sabe, nosso guia, a nossa luz é Jesus. Quando nós olhamos para Ele, nós podemos nos sentir seguros. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não diz que ele se agitará, não diz que ele entrará em pânico, mas diz que ele descansará. Ei, meu irmão, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, não te desespera. Deus ainda está no controle. Jesus está no barco. O que Ele pode dizer é, por que você ainda está tímido? O que é que você precisa fazer? Por que vocês estão tão tímidos? O mar estava revolto, tempestade, mas Jesus estava dormindo. Sabe, uma vez estava vendo o pastor Humberto ministrando alguns tempo atrás, no Toda Terça. Inclusive você, toda terça nós temos um canal no YouTube onde você pode acompanhar ministrações poderosas pela manhã do Ministério Verbo da Vida. Amém? Então se conecta, são palavras poderosas que têm edificado a nossa vida. Amém? E o pastor Humberto, ele pregando, ele falando algo, ele disse que acordou incomodado, com preocupação, e disse, eu vou fazer uma vigília tal, porque o diabo acordou ele. E depois Deus disse para ele, ei, não é o diabo que tem que te acordar, não é o diabo, não é os problemas que vai tirar o teu sono, sou eu quando quero falar contigo, aí eu te levanto, mas não são as preocupações que vão tirar o teu sono. E ele disse, vá dormir, vá descansar, não te preocupes. Sabe, meu irmão, quando você se acordar de noite, seja por causa da presença de Deus, seja por causa da unção, seja por causa da intimidade, seja por causa de um momento que você quer ter com o Senhor, ou de um momento que Deus quer ter com você, não é o diabo que vai determinar o seu sono, que vai te incomodar, que vai te acordar de noite com dor, com preocupação. Está amarrado, está repreendido, está cancelado. Quem permeia sobre a tua vida é a graça e a unção de Deus, o poder de Deus operando sobre você, te trazendo graça, refrigério. Aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus, Ele não nos prometeu um mar sem ondas, mas prometeu ser a luz que nos guia em meio à tempestade. Ele é a nossa luz, nós podemos olhar para Ele e caminhar seguro. O farol não acaba com a tempestade, mas nos mostra o caminho certo, o caminho seguro. Ele é a nossa luz. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Lá em Isaías 9, vai falar que aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz, uma promessa do menino que estava para nascer, da criança, do Jesus, do Messias, que iria trazer luz para os homens. E lá em João ele conclui isso, ele diz que essa luz, essa palavra, Ele andou entre nós, nós vimos sua graça, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Ele é a luz do mundo, e Ele depositou em nós, pelo Espírito Santo, essa mesma luz. Por onde quer que nós andemos, amados, essa luz
nos acompanha. Nós somos também a luz do mundo, porque a Bíblia diz que a natureza ela anseia, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde está você? Onde estamos nós? Nesse mundo de trevas. Sabe, a ciência diz que escuridão ela não existe. O que existe é a ausência de luz. Então, quando a luz chega, trevas se dissipam. Quando a luz chega, a escuridão vai embora. E onde você chegar, a presença de Deus também chega. Já tem um louvor que diz: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não, Ele chega quando você chega. Quando você chega, você traz a presença dEle. Amém? Ai, pastor, eu gosto tanto desse hino. Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas prometeu presença constante. Amém? Ele prometeu para nós que estaria conosco todos os dias da nossa vida. A nossa esperança está depositada nele, não depositada naquilo que a gente vê, não em coisas naturais, não naquilo que a gente pode fazer, mas depositada naquilo em que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele fez. Aleluia. Vou encerrar com essa. Quem tem esperança vive diferente. Lá em Salmo 42, 11, vou adiantar para você, diz: porque você está assim triste, tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Isso é o salmista falando para a sua alma, que andava perturbada, que andava triste, que andava preocupada. Ele diz: não fique assim. Tenha esperança. Tenha esperança, alma. Fique quieta. Fique quieta no seu lugar. Obedeça à palavra de Deus. Enche a tua memória, como diz lá em Lamentações, aquilo que te traz esperança, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem algum louvor. Nisso pensai. Efésios 4:8. A esperança muda a nossa linguagem, ela muda a nossa postura, ela muda a nossa reação. Quem tem esperança ora e não murmura. Se você tem esperança, você não vai ser aquele que reclama, aquele que está sempre murmurando, mas você vai ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem gratidão no seu coração, onde você olha para as coisas e você sempre vê a mão de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graças. Ah, pastor, mas aí aconteceu um acidente. Ah, obrigado, Senhor. Não é assim. Mas você dá graças a Deus por aquilo que Ele te livrou. Se aconteceu alguma coisa ruim, coisa pior poderia ter acontecido, mas houve livramento, houve presença do Senhor. Ele chegou na hora certa. Muitas vezes a gente colhe frutos da nossa desobediência, e Deus mesmo assim ainda é misericordioso. Você crê que a misericórdia de Deus ela dura para sempre? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós já saímos dessa vida, dessa natureza pecaminosa. A Bíblia diz em Romanos que agora nós não estamos mais debaixo do pecado. A natureza do pecado foi trocada. Nós agora somos filhos de Deus e temos uma natureza divina. Jesus, Ele habita por meio do Espírito Santo em nós.
Porque ele disse para os discípulos: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. É melhor para vocês, porque eu sou humano, estou aqui como homem, só posso estar em um lugar a cada momento, mas o Espírito Santo, ele pode estar em cada um de vocês, ele pode habitar e estar em todos os lugares. Aleluia. Quem tem esperança não desiste. Quem tem esperança adora, mesmo em meio à dor. Nós precisamos aprender a nos alegrar. Sabe, nós já vimos muitos testemunhos de pessoas passando por dificuldade, contas para pagar, aí mesmo assim, louvando: Senhor, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és a provisão, eu creio que vai chegar, eu creio que o Senhor já fez, já providenciou, já preparou para mim. Isso é não aceitar a circunstância, isso é não aceitar aquilo que o diabo está levantando. Queria chamar o louvor. Come on here. E eu vou encerrar com essa aqui, já estourei meu tempo. Misericórdia. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Plano de dar-lhes a vocês esperança e um futuro. Sabe, quando Deus promete dar-lhes esperança, irmão, a gente tem que se alegrar. Porque a esperança que vem dele não frustra. Lembra, a gente leu Romanos 5? A esperança, ela não decepciona. A esperança, ela não traz desgosto. E os pensamentos de Deus é esse, que você tenha um futuro proveitoso. Salmo 37:4 diz: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se alegra com Deus. Se alegra com Deus que derramou o seu sangue, que entregou o seu único filho para morrer por um povo que era inimigo dele, por um povo que era afastado dele, mas Ele trouxe de volta. Ele resgatou a nossa vida. Ele nos redimiu da morte, do pecado, da maldição, da miséria, e nos deu vida, a sua própria vida, vida Zoe. Ele entregou para nós. Onde o homem vê o fim, Deus vê um recomeço. Aleluia. Melhor fechar aqui, senão vai se embora. Mas onde o homem vê um fim, a Adriana pregou sobre os ciclos, onde ciclos terminam, novos ciclos começam. O final de um ciclo significa o começo de um novo. Então se estabelece um novo ciclo, se firma nesse novo ciclo, seja de anos, seja de recomeço, seja de novas etapas, de novos projetos. Mas nós temos a oportunidade de recomeçar. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Está sem esperança, mas quer, a partir de hoje, começar de novo. Talvez tenha desistido, talvez tenha jogado tudo para o alto. Não sei, não conheço a todos. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua vida, sabe do teu deitar, do teu levantar. Conhece você por inteiro, antes mesmo do teu nascimento. E a Bíblia diz, Salmo 139, que Ele viu a substância ainda informe. E você foi formado, e Ele já te conhecia.
mas hoje você está aqui sem esperança, sem muito o que fazer. Ei, a esperança chamada Jesus está aqui para te receber nos braços, para te dar uma nova vida, para te dar uma nova oportunidade, para andar contigo, para colocar o Espírito Santo dentro de você e te ajudar a caminhar e a tomar decisões corretas. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Quer entregar a sua vida para Jesus? É a decisão mais fácil de tomar. É a mais fácil e a mais importante, porque vai determinar o teu futuro, vai determinar onde você vai morar, se é no céu ou... Tem alguém aqui? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Alguém chegou aqui com alguma dor, quer sair daqui curado? Tem ali atrás. Você pode ficar de pé? Você que está aí perto, você pode ir pôr as mãos sobre essas pessoas. A sua mão é ungida. A Bíblia diz: colocaremos a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, em nome de Jesus, eu lanço a palavra de cura, Pai, sobre essas pessoas. Não sou eu que curo, Pai, mas a Tua presença, a Tua unção, a Tua palavra, que diz que o Senhor já levou sobre si todas as dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura se manifestando. Nós declaramos dores, enfermidades, saia. Em nome de Jesus, obedeça a palavra do Senhor, cheio de graça e de verdade. Determinamos curados em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então enche teu coração de alegria e de esperança. Nunca perca a esperança. Amém? Ela vai te dar novos horizontes. Ela vai fazer com que você viva aquilo que foi prometido pelo Senhor. Amém? Aleluia.